Quando a gente pensa sobre uma série de viagem no tempo como Doctor Who, a gente sempre imagina como deveria ser viajar no tempo e voltar para a época dos dinossauros e conhecer esses momentos da história que são bem diferentes do que a gente está acostumado. Então Doctor Who tem essa vantagem de fazer a gente ir para esses lugares e ver esses acontecimentos, apesar de não serem exatamente como foram e totalmente fora da realidade, porque é Doctor Who e Doctor Who só inventa coisa. Então nesse vídeo eu vou trazer 3 histórias que Doctor Who já fez sobre dinossauros, porque eu nunca comentei sobre isso e é um assunto interessante de a gente comentar, e eu acho que seria bem mais legal o Doctor Who ainda pensar em fazer mais histórias sobre dinossauros, porque as que a gente teve, apesar de serem legais, não contribuem assim tanto pro que deveria ser para a gente ver essa história mais profundamente. E a primeira história que eu vou comentar hoje é o Invasion of the Dinosaurs, que aconteceu lá nos anos 70 com o Terceiro Doutor e a Sarah Jane, e eles estão lá em Londres, normal, até que eles percebem que começou uma invasão de dinossauros na cidade, né? Claro que na época dos anos 70 os efeitos especiais não eram muito bons, mas eu acho que isso que dava mais a graça de assistir também em alguns momentos, porque era brega, era bem mal feito, mas deixava engraçado e deixava legal de assistir. Então o Doutor e a Sarah Jane estavam lá em 1970, dinossauros por todos os lugares, e eles descobrem que esses dinossauros foram enviados para o futuro, né, para trazer de volta os tempos que eles chamam de a Era de Ouro, antes da tecnologia. Então tem uma conspiração aí tentando fazer que os dinossauros invadam Londres e destruir tudo para voltar para essa Era de Ouro. É um arco muito divertido se você deixa de lado toda essa questão dos efeitos especiais, porque eu acho que quando você assiste a série clássica, uma coisa que você precisa fazer é deixar de lado esse apego aos efeitos especiais, até mesmo na série nova, se você quer assistir e não se apegar tanto para o que os efeitos fazem, mas as histórias, e a história é muito boa. E a próxima história que eu trago aqui é da série nova e é da época que o Chris Chibnall escrevia esses episódios aleatórios, é o episódio Dinosaurs on a Spaceship. Todo mundo conhece, mas é um dos episódios que trazem dinossauros, assim, eles são o foco, né, do episódio, até porque o nome do episódio é Dinossauros em uma Espaçonave. Então o Doutor e a Amy vão lá para esse lugar, junto com mais 2 companheiros aí, a rainha Nefertiti e um caçador ali de dinossauros, e eles vão para essa nave dos Silurians e descobrem os dinossauros ali. E é um episódio divertido com muito potencial, mas que também poderia fazer muito mais. Eles têm uma ideia bem interessante sobre essa coisa de caçar os dinossauros e matar e tudo mais, e de levar eles para a vida deles no passado, como sempre foi. Então é um episódio que da época do Matt Smith funcionava muito bem. É um episódio leve, mais bobinho, bem cheio de comédia assim, e eu acho que sempre vale a pena assistir quando você quer se distrair. Eu acho que a gente critica muito o Chris Chibnall também, mas esse episódio, na minha opinião, é um episódio bem divertido e que vale a pena também, porque Doctor Who é feito para isso, para se divertir, e esse episódio faz isso muito bem. E por fim, o último episódio, que é o mais recente, foi em 2014, o Deep Breath, quando o Peter Capaldi estreou como Doutor. É um episódio que traz aquele dinossauro enorme no meio de Londres, na Londres vitoriana, e o dinossauro é transportado pela TARDIS, ele engole a TARDIS e por isso é transportado pela TARDIS quando o Doutor está regenerando, e eles vêm ali para Londres e acontece tudo aquilo, né? Tem aqueles robôs que querem se transformar em humanos e eles roubam partes orgânicas das criaturas para se transformar, e nesse caso ele rouba uma parte do olho aí do dinossauro para também se consertar. Então é um episódio bem legal e ele traz efeitos especiais muito bons desse dinossauro. É lindo ver aquela primeira cena do dinossauro caminhando em Londres. Então Doctor Who trouxe aí esse dinossauro de uma forma incrível. Claro que o dinossauro não é o foco do episódio, a gente não vê muito
muitas coisas sobre esse dinossauro, ele morre depois de um tempinho, mas é um episódio de dinossauro e que mostra esse todo o potencial que Doctor Who pode explorar nesses dinossauros se quisesse fazer mais histórias com eles. Então agora que a série tem efeitos especiais incríveis, poderiam muito bem fazer coisas bem maiores com os dinossauros. Mas é isso, eu só queria comentar sobre esses episódios porque faz um tempinho já que eu tô querendo fazer um vídeo explorando mais esses arcos de dinossauros. Tem alguns outros da série clássica, tipo os episódios da Rani, que ela faz experimentos com dinossauros e que citam dinossauros também, que ela tem uns planos com dinossauros, mas não são episódios focados nas criaturas, mesmo que eu queria trazer aqui os episódios com dinossauros que a gente vê eles grandiosos e fazendo ameaças. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Mas é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau!